Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizada na cidade de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Vimos na aula anterior como podemos utilizar o metrônomo, que é uma ferramenta muito importante para nós que tocamos, pois a música ela segue sempre uma métrica. Então nós temos que respeitar muito bem cada tempo de cada nota. E não só apenas o tempo das notas, mas também o tempo das pausas. E o metrônomo é uma ferramenta que vai nos ajudar muito a estudar essa parte da música. Porque quando formos tocar, não vamos poder estar utilizando o metrônomo. Nas apresentações, nunca vamos poder utilizar o metrônomo. Embora ele seja um elemento muito importante, ele deve ser utilizado apenas em nosso estudo. Por que ele é tão importante? Porque veremos mais para frente que vamos precisar ler também, além das notas, as figuras de tempo. Elas indicam apenas tempo, mas como aprendemos, a partir do momento que elas estão dentro da pauta, elas vão nos indicar o tempo da nota. Mas se eu tenho apenas a figura de tempo, eu não tenho uma nota, eu tenho apenas um tempo. Como vimos no metrônomo, podemos fazer as contagens. E o metrônomo ele vai contar para nós os BPMs, que são as batidas por minuto. E elas que serão as nossas referências para estarmos realizando os exercícios. Então, antes de começarmos a tocar, precisamos colocar o nosso instrumento na postura correta. Lembrando sempre, tronco ereto, nunca podendo deixar o corpo de lado, caindo de uma forma desleixada, jogada de lado. Não, muito pelo contrário. Sempre quando formos tocar o violino, precisamos estar com a postura correta. Vamos então posicionar o nosso corpo na postura correta. Após ele estar na postura, colocaremos o instrumento. Lembrando que ele não vai ficar na frente do nosso corpo. Ele vai estar posicionado em nosso ombro. Tanto que para colocarmos a postura correta, vamos virar levemente o pescoço para a esquerda, para a posição do violino. Mas não é algo forçado, não é algo que vai causar um incômodo. Dessa forma, perceba, eu estou com o meu corpo posicionado para a direita, e quando eu coloco o violino, eu não vou ficar virado para frente, aonde eu estou direcionado. Eu viro um pouco para o lado. Essa é a posição. Quando eu tiro o violino, eu estou virado para a direção que não é a direção que o violino está apontado. Eu estou de frente e o violino fica quase que direcionado para a minha esquerda. Ele não chega a ficar exatamente para a minha esquerda, mas ele fica perpendicular. Após você tomar muito cuidado com a postura para posicioná-lo e colocá-lo da maneira correta, tente segurá-lo, se você estiver utilizando a espaleira, sem as mãos. No caso, sem a mão, que é a que vai no instrumento. A outra estará segurando o arco. Dessa maneira. Essa é a postura correta de se segurar o violino. Lembrando, você deve estar sempre com a postura relaxada. Não é tensão que você vai fazer, é apenas uma postura relaxada. Caso você esteja sentindo algum desconforto, lembre, a espaleira ela é ajustável. Então você pode ir mudando ela de acordo com o que você sentir que seja mais confortável. Colocando o violino na posição correta, já estamos prontos para posicionar o arco. Não é exatamente essa ordem, você pode muito bem pegar o arco primeiro, depois o violino. Para poder posicionar o arco corretamente na mão, lembre sempre, o dedão ele vai estar posicionado entre a guarnição e o talão. Colocaremos então o dedão, ele vai estar levemente flexionado. E depois vamos posicionar os outros dedos dessa forma. E o mindinho fica em pé aqui no final do talão. Dessa maneira. Assim como o violino, o arco também deve estar relaxado na mão. Não pode estar tensionado. Perceba que eu tenho mobilidade dos dedos. Minha mão não está dura.
nunca deixe a mão dessa forma quando estiver segurando o arco, porque você fica sem mobilidade. É muito importante a gente ter essa movimentação, porque é essa movimentação que vai nos auxiliar na dinâmica e no timbre também do instrumento. Então, se nós vamos tocar de uma forma mais intensa ou não tão intensa, ou se nós queremos que a nota ela saia mais suave, isso tudo nós vamos regular com a nossa mão e a intensidade que vamos estar utilizando ela. Após ter feito todo esse posicionamento correto, vamos posicionar o arco no violino. Lembrando sempre que o arco ele vai ficar um dedo após o cavalete. Então eu tenho o cavalete, posiciona mais ou menos a um dedo de distância. Muito cuidado quando for tocar para não passar o arco dessa forma, inclinado, ou jogando o arco para a sua direção, a ponta, ou jogando o arco para fora. Não, é sempre paralelo. Perceba que eu estou com o arco reto, estou com o violino reto, e o arco ele se posiciona também reto. Ó, ele está rente ao cavalete. Olha, eu posicionei ele a um dedo após o cavalete, mas ele não está torto. Ó. Essa é a posição reta. Eu não posso deixar ele dessa forma ou dessa forma quando eu for tocar. Então agora já estamos com o violino posicionado e com o arco em nossa mão. Lembrando que a posição que vamos utilizar é a mão relaxada, apoiada com o dedo indicador na pestana, o dedão fica relaxado um pouco à frente da mão e o pulso também. Muito cuidado para quando estiver fazendo o exercício não deixar a mão dessa forma ou dessa forma. Não, apenas relaxe a mão, deixe ela confortável. É a mesma posição como se você estivesse andando na rua. Deixamos a mão relaxada quando estamos andando, não ficamos com a mão fechada ou tensionada ou forçando ela. Apenas deixa a mão relaxada. Você deixando a mão relaxada, você vai descer o primeiro dedo. Descendo o primeiro dedo, ele já vai praticamente cair onde seria a nossa primeira marcação, que é a direção do dedão. O dedão vai marcar para nós a primeira marcação. E antes de começarmos o exercício, lembrando sempre de fazer ele usando o metrônomo. Vamos relembrar um pouco do exercício que fizemos na aula passada. Lembrando, você deve posicionar sempre o arco do talão antes de começar o exercício. Então vamos contar até 4 e começar. Lembrando o que fizemos na aula passada, contamos até 4 e fizemos 4 tempos com cada arcada. Em cada corda, fizemos do talão até a ponta e logo após da ponta até o talão. Dessa forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Esse era o exercício que devia ser feito na aula passada. Eu contei apenas as cordas individuais, mas lembrando, você vai precisar utilizar o dedo. E qual vai ser o exercício que vamos fazer utilizando o dedo? Você vai passar primeiro o arco para baixo, contando até 4, e depois, quando formos subir utilizando a ponta, nós vamos utilizar o primeiro dedo, ficando dessa forma. 1, 2, 3, 4.
E assim como o exercício anterior, você vai depois fazer da corda Mi até a corda Sol. Hoje, além de revisarmos esse exercício, vamos ver um novo. Nesse próximo exercício que vamos fazer, no da aula anterior, eu pedi para vocês reduzirem o tempo. Ao invés de contarem até 4, utilizarem apenas 2 tempos, fazendo assim um tempo na primeira parte do arco e um tempo na segunda parte do arco. Assim, estamos subdividindo o arco em 2 partes. Já nesse exercício, nós vamos fazer diferente. Você não vai contar mais 2 tempos apenas para mudar o arco. Então, em 2 tempos, você não irá mudar o arco. Você vai fazer o quê? Utilizar o primeiro dedo. Então, vamos contar 1, 2, com a corda solta. Aí, o terceiro e o quarto tempo, vamos estar fazendo utilizando o primeiro dedo, sem mudar a arcada. Dessa forma, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou estar fazendo mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim como o exercício anterior, você deve estar fazendo da corda Mi até a corda Sol. É muito importante você estar fazendo os 2 exercícios, não apenas um. Então, mesmo que eu passei utilizando apenas a corda solta, é muito importante você estar fazendo. E um outro detalhe principal que é muito importante é você estar prestando muita atenção no tempo. E além do tempo, todos esses detalhes que vimos em relação à nossa postura. O tempo ele é muito importante, então tome muito cuidado para não fazer, como eu disse no vídeo anterior, de você utilizar mais tempo do arco para uma nota do que para outra, sendo que ambas têm o mesmo tempo. Quando fazemos isso, utilizamos uma parte menor do arco e a outra uma parte maior, fazemos com mais velocidade a parte que tem mais espaçamento, igual por exemplo. Se eu for usar o violino para fazer 2 tempos e usar um tempo só para o começo do arco, eu vou fazer ele mais lento e o restante do arco eu vou fazer mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um som uniforme, então tem que ser o tempo todo o mesmo som. Então, sempre vamos utilizar, se você for fazer uma contagem de 4 tempos, dividiremos 4 em 2, então o 2 teremos que estar no meio do arco. Se fosse 8 tempos, no 4 deveríamos estar no meio do arco. Então, por exemplo, se fôssemos fazer com 4 tempos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceba que foi bem diferente do primeiro som. O primeiro som, ele não foi tão intenso no começo, que eu usei o arco mais lento. Já no final, por conta da velocidade, ele teve uma intensidade maior. Mas na verdade não, a gente quer trabalhar sempre com a mesma intensidade. Então trabalhem bastante esses 2 exercícios que eu passei, para na próxima aula já começarmos a ver as figuras de tempo e começarmos a trabalhar esses exercícios lendo eles na partitura. Espero que vocês estudem bastante, espero que também tenham gostado da aula e até a próxima!